Olá, sejam bem-vindos ao Cinemática. O nosso programa tem como intuito refletir filmes emblemáticos para a história do cinema a partir de 3 elementos: o narrativo, o histórico e o técnico. O filme escolhido para o nosso primeiro programa foi Fahrenheit 451, do cineasta francês François Truffaut. Filme este lançado no ano de 1966. Salientando que este filme é uma adaptação da obra do escritor americano Ray Bradbury, obra esta lançada no ano de 1953. O filme Fahrenheit 451 narra uma sociedade distópica, onde livros são proibidos e, portanto, queimados pelo Estado. Um ponto muito interessante a gente puxar para o debate, logo de início, são os créditos do filme. Porque quando você vê logo a abertura, percebe que não tem crédito. É apenas a narração dos atores e de quem está na câmera, né? Ou seja, do aparato técnico. Exato. E isso já faz uma alusão do que virá no filme, né? De que a palavra escrita será apagada. Ainda nos créditos também tem uma outra informação interessante, que Fahrenheit é o primeiro filme colorido de Truffaut, né? É o primeiro filme já fora da Nouvelle Vague. Você tem o interlúdio de títulos, né, totalmente colorido e tal. Tem também a questão das antenas de TV, né, nos títulos também, que ela vem se justificar bem lá na frente. Tem as cenas mais emblemáticas que ele traz uma crítica mais específica contra a TV, né? E eu acho que é nessa coloração que você também pode trazer uma característica muito interessante, que é exatamente a preponderância do vermelho, né, que é a alusão à bandeira nazista, que é exatamente o regime qual o Ray Bradbury puxa para dentro do livro. A crítica se baseia em cima de uma crítica direta ao regime nazista. Com relação ainda à questão da cor vermelha, a gente pode pensar que também representa a purificação. Na mitologia grega, tem a questão do fogo que Prometeu rouba, e depois nas religiões monoteístas, cristianismo, o fogo representa, né, a purificação, e o fogo é representado pela cor vermelha. Isso é uma característica bem presente na direção de arte do filme, né? No mais são cores geralmente opacas, em tons pastéis, e o vermelho está sempre presente, né? Outro aspecto também ainda acerca da parte técnica do filme diz respeito à fotografia, né? Você tem um filme que ele traz aspectos tecnológicos, né, de uma narrativa futurista, né? Mas você tem uma fotografia ainda muito calcada nos dítames da Nouvelle Vague, né? Você tem muitas câmeras de movimento, né? As câmeras que avançam em direção ao objeto de interesse, né? Coisa que você não vê na filmologia atual. Meio que a fotografia ela é meio que flerta também com a narrativa. Eu acho que aí a gente pode puxar a ideia da política de autores, né? Que tanto Truffaut como toda a galera da Nouvelle Vague definia, né? Que é aquela forma de que o autor, diretor, tem que se impor no filme, tem que demonstrar que é ele, que é dele. A sua marca, né? Então eu acho que esse jogo de câmera puxa muito do próprio Truffaut, né? Não só o jogo, mas também quando você fala de Truffaut, você percebe a paixão dele pelo cinema e pela literatura. Então, nesse filme você vê a diferenciação da obra literária com a obra fílmica. E eu acho que foi buscando diferenciar-se da obra literária que Truffaut se coloca como diretor-autor também em Fahrenheit. Exatamente, e a partir disso a identidade dele está lá demonstrada e representada no filme. Agora, assim, avalie, porque é sempre uma questão, uma relação de amor e ódio, né? Adaptações literárias para o cinema, né? E ainda assim, quando você tem um diretor que é extremamente engajado com a política de autor, se põe a imaginar o que é que o próprio Ray ele tenha achado do filme, né? Exatamente. Fica fazendo essas confabulações e é bem interessante. Como leitor da obra, eu achei muito interessante o que Truffaut fez no filme. Porque, assim, se você perceber no filme, a atriz Juliana Christine, né? Quando ela interpreta Clarice, no livro, a personagem Clarice morre logo no início dos capítulos. No filme, não. Ela continua até o final da obra. Truffaut, acho que pode ser elogiado por isso, né? Porque é um personagem cativante, tanto no livro como no filme. Ele achou interessante manter ela para dar
um certo teor a mais na mudança do pensamento de Montague, né? No filme, inclusive, ela tem a participação dela crucial, né? Que ela é meio como o fio condutor do Montague, né? Exatamente. As decisões e a mudança do hábito de vida dele calcado em cima das... É como se ela demarcasse um renascimento dele. Renascimento dele, verdade. Eu acho que fica mais interessante ainda quando ele permanece com Clarice até o final do filme, é porque a mesma atriz que interpreta Clarice interpreta a esposa de Montague. E aí você pode dizer que é a mesma face, só que com características e com pensamento diferente, né? Falando ainda sobre a parte da literatura, há de se lembrar que Fahrenheit 451 é parte de uma trilogia, né, isso, que chama-se a trilogia da distopia, que é uma das partes, as quais outras sejam 1984 e Admirável Mundo Novo, né? As três tratando sobre o tema distopia. E o interessante é que se você puxar também nessa trilogia, você vai perceber que o livro também é combatido em Admirável Mundo Novo, né? Não é à toa que no final do livro o próprio chefe da nação, ao ler para aquele aborígene que ele retira da América Latina, ele vai ler Shakespeare. E é daí que se tira o nome Admirável Mundo Novo. Exatamente, mas vamos deixar as nossas próximas discussões para o próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Da vida me perdi, eu vaguei a errar, só sei que vivi, mas vivi. Somos pessoas guardiãs dessa memória afetiva da nossa cidade, do nosso país. O Brasil oficial reverenciando e reconhecendo o valor do Brasil real. A gente precisa valorizar muito a força da nossa cultura. Acho que isso é um produto de exportação incrível. Acho que o mundo precisa do que a gente sabe fazer, do nosso borogodó. Então isso é muito importante, essa legitimação do governo em relação às mulheres, em relação ao Nordeste e à zona da Mata Pernambucana. É exatamente o fermento que constrói o cidadão brasileiro. Sem cultura não há cidadania, não há educação, não há nada. Eu fico muito feliz de ter sido agraciado depois de mais de 30 anos de devoção à causa da educação e da cultura. Para toda a juventude que prima pela cultura, eu digo o seguinte: Brasil, a juventude está presente, dê força a ela e ela também dará força a você. Eu dediquei minha vida ao samba, todo mundo sabe disso, né? Mas faltava para mim receber essa medalha que eu recebi hoje, essa Ordem do Mérito. Eu fiquei muito contente de ter recebido da instituição Presidência da República essa homenagem. Eu tenho só que agradecer a Papai do Céu e a esse meu país, né, por me dar essa oportunidade da música, da dança, de eu poder, com o meu corpo, poder expressar essa nossa brasilidade, esse nosso talento e vocação para a arte. Eu acho que é uma justa homenagem que a gente faz ao mais brasileiro de todos os ritmos, né? Que tem uma profunda ligação com a nossa própria experiência civilizatória, e uma grande homenagem que a gente faz também à grande matriarca desse ritmo, que é a Dona Ivone Lara, né? Então eu acho que é um momento duplamente importante, de muita emoção. Claro que tivemos aí mais de 35 agraciados, né? Pessoas que, com seu trabalho, dedicação e afinco, engrandecem a nossa cultura. Como vimos no bloco anterior, o filme Fahrenheit 451 apresenta diversos elementos emblemáticos. Um desses elementos é a distopia. A distopia é uma antítese da utopia. Esse termo teria sido utilizado pela primeira vez por John Stuart Mill durante um discurso no parlamento inglês durante o século XIX. A distopia nos remete à ideia de um Estado totalitário, autoritário, que imprime de diversas maneiras o seu poder sobre a sociedade. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês percebem esse elemento de distopia na obra de Truffaut?
Então, assim, é bem claro, como o Cícero até citou no bloco anterior, que em Fahrenheit ele traz uma crítica direta ao regime nazista, né? Era um estado de coisas vigentes e ainda eminentes, né? Após o período de guerra. E uma coisa que eu acho muito interessante ainda sobre a distopia é esse flerte que o cinema tem com a narrativa distópica, né? A narrativa distópica ela tem várias vertentes de abordagem, seja a distopia política, a distopia naturalista, existem várias vertentes, né? Me parece que o cinema ele flerta muito com a distopia cientificista, por assim dizer, né? E é uma característica que eu percebo na maioria dos filmes que trazem a narrativa distópica, é a questão da ficção científica. Você vê elementos de ficção científica bem claros, né, na obra de Truffaut, né? Você tem a televisão, tem uma cena que você tem uma televisão, praticamente a TV de LCD, né? E uma TV interativa, inclusive. E você pode fazer até um contraponto nisso, de que, por exemplo, em algumas cenas você percebe elemento futurista, mas ao mesmo tempo um elemento que remete ao passado. Isso. Como o telefone, como algumas casas, o próprio livro. E aí eu acho que Truffaut quis fazer uma crítica de quanto a literatura é importante para o avanço tecnológico da sociedade. Lhe negar essa literatura lhe traz alguns elementos de retrocesso. É importante a gente perceber também que após a Segunda Guerra Mundial, a concepção de sujeito sofreu bastantes modificações. Se a gente comparar, por exemplo, com a concepção de homem que se tinha no século XIX, início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Então há aí um desencantamento de todas as teleologias construídas durante o século XIX pelas diversas vertentes filosóficas, e aí o homem não consegue mais acreditar neste futuro promissor, né? Pensar em coletividade já não é algo que se torna essencial dentro dessas sociedades distópicas, e o futuro é sempre pensado de forma negativa. E é interessante a gente perceber justamente essa identidade que é construída acerca desse sujeito pós-Segunda Guerra Mundial. Inclusive é interessante, assim, eu percebo geralmente as narrativas distópicas elas são muito sedutoras ao espectador, em geral, entende? Geralmente os filmes que trazem essa narrativa eles são bem sucedidos, né? E eu percebo um certo apego do espectador com essa questão da narrativa distópica, né? Me parece que é como se o espectador ele projetasse naquela narrativa, né? Naquela ficção, um anseio, um desejo, né? Muito embora sejam narrativas obviamente distópicas, né, onde prevê um futuro geralmente apocalíptico ou não tão desejável, né? Mas assim, é meio que as pessoas se apegam àquilo, como se houvesse até um desejo sádico que o mundo acabasse, né, para ver no que é que vai dar. Vamos torcer para o mundo acabar aí para a gente ver o que essa parada vai dar. Acredito eu também que esse homem pós-Segunda Guerra, não apenas representado pelas diversas formas de arte, assim como a obra de Truffaut, ele está um pouco em nós também, né? Acho que essas nossas verdades acabam sendo balanceadas a partir do momento em que o mundo passa por diversas situações onde é visto a violência, o ódio ao outro. Então tudo isso faz com que as nossas percepções de um futuro melhor e a nossa própria percepção de humanidade de indivíduo acabem sofrendo uma desconstrução. Aí você pode perceber um pouco no que Truffaut traz também dessas distopias, né? De governos como da União Soviética, tanto de Lenin como de Stalin, de governos como de Hitler, do próprio fascismo de Mussolini, que é a aniquilação do indivíduo, né? O indivíduo ali não tem aquela liberdade inerente dele, né? Toda a construção dessa narrativa ela vem no intuito de diminuir cada vez mais a capacidade individual. O indivíduo ele se dissolve em uma massa impessoal e em particular, né, numa entidade, né, suprapessoal, né, você acaba fazendo parte de um todo que é impessoal a todos. E tanto que você pode puxar um próprio exemplo da cena do filme, né, que é quando eles voltam para o quartel e o chefe de Montagu pergunta se o governo colocasse uma lei que impedisse você de cortar o gramado, o que é que você iria fazer? Ele disse, não iria mais cortar o gramado. Né? Então, demonstra a subserviência, né? A aniquilação do indivíduo ali.
tudo em prol do Estado e de um suposto bem comum, né? Mas é suposto mesmo. Inclusive, esse suposto bem comum, essa suposta comunhão das pessoas, ela também é criticada no filme, em determinados pontos fatídicos, que a coisa ela acaba se tornando um bizarro. Veja, por exemplo, a cena do parque, onde as pessoas estão passando, tem um cara se abraçando, né? O cara sozinho se abraçando. Tem uma outra situação também, em que tem uma pessoa interagindo consigo, e é uma coisa bem bizarra, né? Essa anulação do ser em função do coletivo acaba se tornando algo muito bizarro. Exatamente. As pessoas acabam perdendo essa pulsação da vida nas próprias veias e acabam se tornando realmente mecânicas, né? Autômatas, técnicas, assim como toda a proposta da TV que interage. E é bem interessante perceber isso no filme também. Tem uma coisa... aí é que vem uma coisa muito bonita da arte, que é trazer para si alguns aspectos da realidade, né? Porque, querendo ou não, o quanto o indivíduo não foi rebaixado nesses governos déspotas, né? Onde o coletivo sempre era maior do que o próprio indivíduo. A gente pode puxar até o cinema como exemplo quando a gente fala da União Soviética, onde o trabalhador era obrigado a pagar pela construção dessa obra, mesmo que ele não fosse assistir e mesmo que ele não soubesse nem o que era o cinema, né? Vamos deixar para debater esses outros elementos no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Eu tenho 13 anos, eu sou da Orquestra Criança Cidadã, eu toco oboé, estou lá basicamente 2 anos e meio. Eu amo música e pretendo no futuro ser uma grande musicista ou uma professora de oboé. Desde pequena eu sempre senti um negócio da minha mente que eu ia fazer alguma coisa que ia me mudar assim, pra me mudar. Coque, parece até que o Coque só tem gente errada, mas não, tem muita gente de caráter aqui. Tem muita gente que trabalha, que dá o seu melhor para sustentar a família que tem em casa. Graças à orquestra, quem quiser mudar de vida mesmo, vai, se quiser, vai estar lá e vai acontecer. O projeto quer formar cidadãos e a gente acredita que o cidadão vai ser muito bem formado se a parte educacional for o esteio. E a outra coisa é como humanamente o eu se conecta com o seu e com os outros, porque ninguém faz música só. Desde que eu entrei, eu nunca me arrependi de estar lá, porque tem trazido muitas oportunidades para mim. Como, por exemplo, eu tô lá, eu já ganhei bolsa de estudo no curso lá de inglês. Já consigo tocar, já consigo fazer como os músicos de verdade mesmo começam a tocar lá para apresentação e não tem nada para me pagar isso. Que até agora a melhor oportunidade que eu tenho tido na minha vida foi da orquestra. Você quer morar onde? Não, me deixa lá no Coque mesmo, ali tá bom. Ali, porque vai estar lá o pessoal lá, porque eu vou conhecer todo mundo, eu posso andar aqui onde for, eu vou conhecer o pessoal, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe de onde eu moro. É, isso daqui. Ainda sobre o bloco anterior, daremos continuidade acerca das discussões de elementos emblemáticos da obra de Truffaut. Um desses elementos é o fato da atriz Julie Christie apresentar 2 personagens no filme. Como é que vocês percebem essa escolha de Truffaut para apresentar essas 2 personalidades e uma mesma atriz?
Eu acho que é bem proposital, né? Você pega a mesma figura e dissolve ela em duas personagens, notavelmente para que o espectador perceba ali uma dicotomia, né? Que existe especificamente a personagem da Clarice, né? Ela é bem de destaque, porque ela traz em si todo o escopo da ideia de fissura que ele se propõe a falar. Ela é a personagem, por exemplo, que quebra todo o gelo quando ela se reporta a Montag dentro do metrô, né? É aquele lugar que é totalmente inerte, as pessoas não se falam, não interagem, e ela que toma a iniciativa de ir lá falar com ele. Os diálogos que ela empreende, tanto com ele quanto com as outras pessoas, são diálogos, os melhores diálogos, né, da narrativa, porque os demais diálogos, perceba, são totalmente irrelevantes, são coisas totalmente desconexas, que os personagens conversam entre si, e ela tem esse papel muito interessante. E eu acredito que o momento mais importante de Clarice é quando ela pergunta a Montag: você nunca leu os livros que queimam? Né? E a partir daí é como se acendesse dentro dele uma curiosidade, uma provocação, e a partir desse momento acontece um renascimento lento, mas gradual do personagem. Eu acho que quando a gente pode afirmar que Truffaut realmente é um autor, porque se você pegar a personagem Clarice no livro, você vê que a representatividade dela no livro é a inocência, porque a Clarice no livro é uma criança, é um adolescente. Já no filme, o Truffaut coloca de outra maneira, né? Como o amor também pode edificar a construção do conhecimento de um ser, né? Então, acho que aí é que a gente pode definir que Truffaut é um autor, porque ele modifica um ponto da narrativa do livro, da obra escrita, mas sem tirar também a essência do próprio Ray, né? Uma compreensão, uma propriedade e uma compreensão muito relevante, né? De você fazer uma abordagem de uma obra alheia, que não é sua, que tem todo um macro-universo contido em si, e ele trazer uma nova proposta e ressignificar, de certo modo, isso. E aí você vê, porque no livro, o que Montag quer fazer sempre é tirar a esposa dele daquele momento inerte e puxar sempre para junto dele, né? Para junto dos livros, para junto desse crescimento e conhecimento. No filme, ele tenta, mas ao mesmo tempo ele percebe que está perdendo um amor, assim que quando está ganhando conhecimento, mas ao mesmo tempo ele tem um outro amor, o amor que traz esse conhecimento, o amor que edifica ele, né, que faz ele crescer intelectualmente, né? E talvez tenha sido o proposital mesmo de Truffaut a construção das duas personagens, a construção estética, né? Você tem, por exemplo, uma Clarice, ela se veste de uma forma mais solta, mais livre, o cabelo dela é curtinho, o cabelo curto, né? E você tem Linda, que já representa uma mulher mais, né, mais tradicional, com cabelo mais comprido, moda, inclusive, na época. Então é interessante também perceber que essa abordagem da personalidade, ela é feita primeiramente a partir do elemento estético. Sim, foi interessante, Cícero, ter falado nessa questão desse desprendimento de Montag, né? A partir à luz do conhecimento que ele vem adquirindo, inevitavelmente você vai fazer um paralelo com o mito da caverna, né? Ele, de certo modo, ele começa a ter uma certa iluminação e em um determinado aspecto de sua vida ele vai ter uma angústia, né? Qual seja a relação com a sua esposa, mas aquela ânsia dele ter o conhecimento, dele seguir além, ela é muito mais forte, né? Ainda acerca da questão da provocação dele ler ou não os livros, perceba-se quando eles fazem a invasão àquele velho casarão, né, que esconde a maior biblioteca da cidade, né? Você nota que naquele diálogo que eles estão tendo, Montag e o seu superior, que o superior dele, ele tem conhecimento, ele é uma pessoa que lê, né? Mas ele vai deixando aquela coisa aflorar, né, meio que instintivamente ali, fazendo crítica, né, citando um livro ou outro, mas que ele sabe. E a gente pode perceber também que nessa biblioteca, o livro que Montag pega é Caspar Hauser. Né? Caspar Hauser. E Caspar Hauser passou o maior tempo de sua vida trancado, e foi depois de muito tempo que ele acabou conhecendo o mundo. Então, fazendo outra referência ao mito da caverna. Sim, verdade, bem percebido. Que é muito bem representado no filme, né? Essa questão. E aí, quando você também traz esse título, me remete um pouco ao discurso de Calvino, que ele diz que todos os clássicos é que edificam uma cultura, né? E toda vez que eles vão queimar os livros, você percebe que a primeira imagem fotográfica
que Truffaut vai tentar colocar é de um clássico, né? A representação do... A primeira queima é Don Quixote, por exemplo, né? Então, essa questão. E a mais emblemática de todos, eu acho, né, que é no momento que eles estão ateando fogo na casa, né, que a senhora louca, ela se põe lá de frente a todos e entre cortes das obras que estão sendo queimadas, você tem Joana d'Arc, você tem, né, é interessante essa citação das grandes obras literárias como fundamentadoras das grandes sociedades, né? E nesse momento do filme, né, onde ela se propõe a ser queimada junto com os livros, eu acredito que seja o segundo renascimento de Montag. Que a partir daquilo ali se solidifica dentro dele a ideia de que aquele papel é errado, ou então que aquilo que ele está fazendo não é correto. E os seus comuns já estão desconfiando dele, né? Aquilo é um momento já de tensão, em que ele já começa a entender que ele não está mais entre comuns. E se eu não me engano, é quando ele tem de novo contato com Clarice. Quando Clarice ressurge do mundo dos mortos, né? Já que ela é tida como morta, porque teve um acidente de carro. Né? Isso, é nesse momento que o tio dela é preso, né? E ela está meio foragida. E esses momentos que vocês falaram já nos remetem ao final do filme, né? Que será justamente a cena que analisaremos no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. O reconhecimento da Pampulha como patrimônio cultural da humanidade é fruto do trabalho conjunto dos servidores do Ministério da Cultura, do IFAM, do Ministério das Relações Exteriores, do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte. Pampulha é patrimônio cultural da humanidade. Essa é uma conquista de todos os brasileiros e leva a uma responsabilidade adicional das 3 esferas de governo no sentido de conservar, promover e valorizar o local para as gerações futuras e atuais. Parabéns, Belo Horizonte, parabéns, Minas Gerais e parabéns, Brasil. Viva a Pampulha! Ao analisar a última cena, percebemos um lento e gradual distanciamento do elemento distópico para um vislumbramento da utopia, a partir da valorização e conservação das memórias para a posteridade. Eu acho que vocês também perceberam a importância dessa cena final, né, para um desfecho esperançoso, segundo a ótica de Truffaut. Sim, o final do filme ele é belíssimo, né? É quando Montag ele decide sair daquela vida que ele já não levava, assim é fato, e ele encontra a terra dos homens livres, né? Que não por acaso vem ser um trocadilho com a terra dos homens livres, né? E aquela questão daquelas pessoas ali, elas se comprometerem, cada uma daquelas, a serem um livro, a registrarem na sua memória um livro completo, para, através da tradição oral, repassar esse conhecimento num futuro bem breve e mais, digamos assim, auspicioso, retransmitir essa informação, isso aí acho que é o cerne principal do filme. E aí ele se coloca também, se contrapondo à ideia do etnocídio, né? Porque durante todo o filme a gente vê o etnocídio, né? A destruição da cultura. E aí ele coloca agora além disso, porque as grandes sociedades, por exemplo, a grega, surge com a oralidade, né? As narrações de Homero. Até se puxarmos aqui para a nossa memória nordestina, a gente vai ver que os nossos cordéis, que é a nossa literatura escrita, também remete à oralidade, né? São os poetas que vêm, os cantadores que vêm de Portugal e começam a declamar isso e que depois vai para o papel, né? E tantas outras sociedades que a gente tem um conhecimento histórico e cultural através da história oral, né? A importância da história oral dentro do salvaguardamento dessas culturas e dessas formas de vivenciar e, enfim, essas identidades, como algo extremamente importante, mas também mostrando a importância da escrita. Porque aí eles estão decorando esses livros para, numa posteridade, passarem esses livros que estão guardados na sua memória para o papel.
o maior exemplo disso seja a nossa própria sociedade, né? A nossa base judaico-cristã, ela tem todo um arcabouço dessa tradição oral, né? Muito embora estejamos calcados no principal livro que seja a Bíblia, mas ela é toda composta de uma tradição oral, de pessoas que vieram pós Cristo e através de relatos de terceiros, até o próprio apóstolo Paulo, né? Ele sequer conviveu com Cristo, mas ele é o maior, talvez o maior ícone, né, do Novo Testamento, né, que é o maior fundamentador da nossa cultura. E quando você pega a Bíblia também, como exemplo, a gente, quando se remete ao filme, percebe de novo aquilo que eu trouxe no bloco anterior, a ideia de Calvino. Porque quando ele está andando junto com aqueles homens, os títulos que eles vão falando são grandes obras clássicas, grandes clássicos da literatura, né? Jane Austen, Charles Dickens, entre outros, né? Nietzsche, Maquiavel. Uhum. E até a Gêmeos lá, Anne Frank, né? Obrigado pela discussão, pelo valoroso e caloroso debate. Com o filme Fahrenheit 451, podemos perceber a importância dos livros não apenas para o desenvolvimento intelectual da humanidade, mas para o desenvolvimento da humanidade e do próprio homem, a partir da abordagem sensível à questão da alteridade. Se você tivesse de escolher algum livro para salvar de uma sociedade distópica, qual livro seria este? Agradecemos aos nossos debatedores Cícero Alves e Edmilson Roberto, à coordenação de comunicação da UEPB e ao Museu dos Três Pandeiros. Obrigado pela atenção e até a próxima. Yes, we know who you are. You're the man of the hour. Come. Come and witness your own capture. My capture? That's right. Our beautiful cousin is being particularly entertaining today. You'll see. Oh, I beg your pardon. I am the Journal of Henri Broulard by Stendhal. Are you interested in Plato's Republic? Well, I am Plato's Republic. I'll recite myself for you whenever you like. Thank you very much. Now here's Wuthering Heights by Emily Bronte. And here's The Corsair by Byron. She used to be married to a chief of police. Now that skinny fellow is Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Where's Alice through the looking glass today? She should be somewhere about. Ah, now there's The Pilgrim's Progress by John Bunyan. He ate his book so they couldn't burn it. Waiting for Godot by Samuel Beckett. Oh, you see the little blonde coming towards us. Watch her blush. I'm Jean-Paul Sartre's The Jewish Question. Delighted to meet you. I'm The Martian Chronicles by Ray Bradbury. Allow me to introduce... Oh, may I? The Pickwick Papers, Charles Dickens. Oh, Charles Dickens. Once I read a book he wrote. David Copperfield. We have a David Copperfield amongst us. He's with another group in the South. I Am the Prince by Machiavelli. Oh. As you see, you can't judge a book by its cover. I am Jane Austen's Pride and Prejudice. I am Jane Austen's Pride and Prejudice. Both of you the same book? My brother is Volume 1. My brother is Volume 2. It's a great pleasure to meet you. Yeah, we're only 50 or so, but there are many, many more scattered around. In abandoned railway yards, wandering the roads, tramps outwardly, but inwardly libraries. Oh, it wasn't planned. It just so happened that a man here, a man there, loved some book. And rather than lose it, he learned it. And we came together. We're a minority of undesirables crying out in the wilderness. But it won't always be so. One day we shall be called on one by one to recite what we've learned. And then books will be printed again. And when the next age of darkness comes, those who come after us will do again as we have done. I have one with me. Yes? What is it? Let me see.
Tales of Mystery and Imagination by Edgar Allan Poe. Now learn it quickly so that we can burn it. You burn it? Yes, of course, we have to, so that no one can take them away from us. Yes, we burn the books, but we keep them up here, where nobody can find them.